Essa é a nossa 8ª aula de Cálculo Diferencial Integral 1 e o tema dessa aula é taxas relacionadas. Então, para nós resolvermos um problema de taxas relacionadas, a ideia principal é calcular a taxa de variação de uma grandeza em termos da variação da outra. Então, o procedimento é achar uma equação que relacione duas grandezas e então usar a regra da cadeia para derivar ambos os lados em relação a uma variável específica. E aí também, em vários problemas que nós vamos ver aqui, vai também contar com conhecimentos prévios, por exemplo, volume de alguns sólidos, a relação do teorema de Pitágoras, relações trigonométricas de seno, cosseno, tangente. Então, essas informações são importantes e são informações que você já carrega aí. Caso você desconheça ou precise fazer uma breve revisão, então não perca tempo, você pode fazer essa revisão e lembrar alguns conceitos. Então, vamos analisar aqui alguns exemplos. Nós vamos começar dos exemplos mais simples até os mais sofisticados, né, que tem umas ideias mais engenhosas. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte: ar está sendo bombeado para dentro de um balão esférico e seu volume cresce a uma taxa de 100 centímetros por segundo. Quão rápido o raio do balão está crescendo quando o diâmetro for 50 centímetros? Bom, primeiro nós temos que prestar bastante atenção no enunciado, que é para nós retirarmos as informações do problema. Então, a primeira informação que aparece aqui é essa aqui, 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, aqui já está aparecendo uma taxa de variação. E nós temos que relacionar essa taxa de variação do problema com informação. Nós temos que traduzir isso matematicamente. Então, olha, é uma taxa de variação, ele está dizendo que o volume cresce. Então, o volume cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, nós já sabemos que essa informação é a taxa de variação do volume com relação a alguma variável. E qual é a variável? Como aqui é centímetros cúbicos, que é volume, e aqui é S, que é segundo, então é a taxa do volume com relação ao tempo. Então, nós vamos representar essa taxa de variação como sendo dV dt. Está representando o quê? A taxa de variação do volume com relação ao tempo. Isso daqui é igual a 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, note que as grandezas também, ó, aqui está sendo dado em centímetro e aqui está sendo dado em segundo. E ele fala que ele quer quão rápido o raio do balão está crescendo. Então, ó, quão rápido o raio do balão está crescendo. Então, se é o raio do balão, ele quer a variação do raio com relação ao tempo. Então, nós vamos representar essa informação como sendo dr dt. E ele disse quando ele quer isso. Quando o diâmetro, note que é o diâmetro, e nós estamos trabalhando com raio. Mas só que nós sabemos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se ele está dando o diâmetro igual a 50, quer dizer que ele quer quando o raio for igual a 25. Então, aqui eu coloco, ó, ele quer dr dt quando r for igual a 25 centímetros. Uma informação aqui muito importante, porque ele fala que é um balão esférico. E quando ele fala que é um balão esférico, então, nós temos aí uma relação do volume da esfera com relação ao raio. Então, o volume da esfera, vou colocar aqui, o volume da esfera é igual a 4/3 de πr ao cubo. Essa informação é uma informação necessária, é uma informação que nós temos que trazê-la já tem que carregar essa informação. E aí, nós montamos a regra da cadeia da seguinte forma: eu tenho que ver o volume, né, depende do raio, e o raio aqui vai depender do tempo. Então, aqui nós temos a relação, né, dV dr, e aqui nós temos a relação dr dt. Então, nós conseguimos montar aqui a regra da cadeia, que vai ficar da seguinte forma: dV dt é igual
a dV dr vezes dr dt. Note que o problema está pedindo essa parte aqui, dr dt. Essa parte aqui, dV dt, foi dado, esse aqui, 100 centímetros cúbicos por segundo. E aí, tem esse aqui, dV dr, que aparentemente não foi dado, né, de graça. Mas nós sabemos que tem uma relação entre V e R. Então, eu consigo encontrar a derivada de V com relação a R, que é justamente o que está faltando aqui, dV dr. Então, observe que essa informação é muito importante. Então, aqui eu consigo descobrir quem é dV dr, basta eu derivar V com relação a R. Desse lado aqui, nós vamos ter dV dr igual. E aí eu faço a derivada aqui, ó. Então vai ficar 4 terços de π, que multiplica 3r ao quadrado. E agora, esse 3 aqui, ó, eu simplifico com esse, né? Então, nós temos que esse resultado aqui vai dar 4πr ao quadrado. Então, aqui nós podemos reescrever assim. Eu já sei qual é o valor de dV/dr, é 100, igual dV/dr 4πr ao quadrado, vezes dr dt, que é o que eu quero. Então, nós vamos conseguir descobrir quem é o dr dt. Então, dr dt vai ser igual. Basta eu passar essa parte para cá dividindo, né? Então, vai ser igual a 100 dividido por 4πr ao quadrado. Então, isso implica que dr dt vai ser igual, ó, o 4 com 100 simplifica, né? Vai ficar 25 aqui em cima, 25 sobre πr ao quadrado. Note que o problema pede dr dt quando r for igual a 25. Então, basta substituir r por 25. Então, nós vamos ter que dr dt, quando r for igual a 25, vai ser igual a 25 dividido por π, que multiplica 25 ao quadrado. 25 ao quadrado com 25, eu simplifico. Essa conta aqui vai dar 1 sobre 25π. Portanto, o dr dt, quando r for igual a 25, vai ser igual a 1 sobre 25π centímetros por segundo. Agora, se eu quiser fazer uma aproximação, né, desse número, porque ficou 1 sobre 25π, eu faço a aproximação. Então, esse número aqui é aproximadamente 0,013 centímetros por segundo. E aí você pode usar uma calculadora e fazer essa conta aí. Então, é 0,013 centímetros por segundo. Então, dessa forma, nós resolvemos aí o exemplo 1. Vamos então para o nosso próximo exemplo. Uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 metros da parede. Então, nós temos aqui um desenho para ilustrar essa situação. Aqui nós estamos com a escada apoiada numa parede vertical. Então, quando fala parede vertical, nós consideramos que aqui é a parede, aqui é o piso, né? Então, ela forma 90 graus aqui com o piso, a parede, né? Bom, uma informação é que a escada mede 5 metros, então essa escada aqui com 5 metros, ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo, não é? E aí, nós temos o seguinte, foi dado no problema
Tá? Aqui nós estamos chamando esse deslocamento aqui de x, essa parte aqui, o deslocamento horizontal, né, da ponta da escada de x, e o deslocamento vertical de y. Então, o problema fala que a base da escada, né, então a base, que é essa parte aqui, ela está se afastando da parede a uma taxa de 1 metro por segundo. Então, é uma taxa constante de 1 metro por segundo. Então, como eu chamei essa parte aqui de x, né, é a velocidade com que a base aqui da escada está se deslocando. Então, eu vou chamar essa taxa de variação de dx dt. Então, é muito importante você dar o nome adequado para cada taxa. Então, essa daqui eu estou chamando de dx dt. Ela é 1 metro por segundo. Bom, o que o problema quer? Ele quer saber quão rápido o topo da escada está escorregando. Então, ou seja, ele quer saber o topo da escada aqui, quão rápido ele está escorregando aqui verticalmente, para baixo. Ele está indo para baixo. Como a escada está, essa base aqui está vindo para a direita, então esse topo aqui está baixando, né? Está descendo. Então ele quer saber a taxa dy dt, porque nós estamos chamando essa parte aqui de y, né? Então a velocidade com que ela está descendo, quando a base da escada está a 3 metros da parede. Então, quando x aqui for igual a 3 metros. Então, ele quer saber dy dt quando x for igual a 3 metros. É isso que o problema está interessado em descobrir. A relação que nós podemos utilizar é justamente o teorema de Pitágoras, porque aqui nós temos um triângulo retângulo, né, cuja hipotenusa é 5. Então, nós sabemos pelo teorema de Pitágoras que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. E aí, o que nós fazemos agora? Eu quero relacionar a derivada de x e a derivada de y. Então, eu derivo essa equação aqui implicitamente. Então, lembre agora que tanto x quanto y dependem da variável t. Então, vou fazer a derivada aqui com relação a t de x ao quadrado e fazer a derivada com relação a t de y ao quadrado. Então, a derivada da externa vezes a derivada da interna. Então, vamos lá. Derivada da externa aqui dá 2x, vezes a derivada da interna, derivada de x com relação a t. Derivação implícita fica dx dt. Mais, modo análogo aqui, derivada da externa, 2y, vezes a derivada da interna, dy dt. Igual a derivada de 25, derivada de uma constante é igual a zero. Como eu quero dy dt, então eu vou isolar o dy dt. Então nós vamos ter o seguinte, 2y dy dt vai ser igual a menos 2x dx dt. E aí eu passo esse 2y dividindo para cá. Só que o 2 vai cancelar com 2, então nós vamos ter que dy dt vai ser igual a menos x sobre y dx dt. Bom, mas eu quero o valor dy dt quando x for igual a 3. Note que quando x for igual a 3, x aqui vai ser igual a 3, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, nós encontramos o valor de y que vai ser igual a 4. Por quê? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, né? 9 mais 16 vai dar 25. Então, nós encontramos aí que o y tem que ser igual a 4 quando x for 3. Então, vamos lá. Então, no final das contas, eu vou descobrir dy dt quando x for igual a 3, e claro que quando x é 3, o y é igual a 4. Isso vai ser igual ao quê? Menos, aí eu tenho que substituir o valor de x igual a 3, o valor de y igual a 4 e o valor do dx dt que foi dado. Então, vai ficar menos 3 dividido por 4 vezes o dx dt, que é 1, vezes 1. Então, isso daqui dá menos 3 sobre 4 metros por segundo. Bom,
Se eu quiser o valor em decimal, né, dy dt, quando x é igual a 3 e y é igual a 4, essa conta vai dar menos 0,75 metros por segundo. Uma observação interessante aqui, ó, deu negativo, né? Menos. Por quê? Isso indica que a escada, a ponta da escada está no sentido para baixo, né? Ela está descendo. Então, quer dizer que essa distância y aqui está diminuindo. Então, por isso é que fica negativo. Vamos para o nosso próximo exemplo. Um tanque de água tem a forma de um cone circular invertido, com base de raio 2 metros e altura igual a 4 metros. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, encontre a taxa pela qual o nível da água está se elevando quando a água estiver a 3 metros de altura. Bom, para auxiliar, aqui nós vamos ter um desenho também. Tá? Aqui eu tenho o tanque, né, que é em formato de um cone. E aqui o problema diz que essa base aqui do cone tem raio 2 e o cone tem altura 4. Quando a água estiver em um determinado nível, eu vou ter um raio aqui e vou ter uma altura. E esse raio e essa altura, eles têm uma relação um com o outro, né? Basta nós fazermos aqui que eu sempre vou ter triângulos semelhantes aqui e eu vou ter sempre uma proporção aqui, né? Essas grandezas aqui vão ser proporcionais. Bom, então vamos extrair os dados do problema e ver o que o problema pede. Então, além dessa informação das dimensões aqui do tanque, ele dá essa taxa aqui, ó, taxa de 2 metros cúbicos por minuto. Então, metro cúbico por minuto é a taxa de variação do volume com relação ao tempo. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho, então, que dV dt é igual a 2 metros cúbicos por minuto. Então, foi essa a taxa que foi dada. E ele quer que encontre o quê? A taxa pela qual o nível da água está se elevando. Então, o nível da água, né? O nível da água está sendo medido aqui por esse H. Então, estamos representando por H aqui o nível da água, a altura que a água está aqui no tanque. Então, eu vou representar essa taxa, né, da variação da altura, então vai ser dH dt. E ele quer dH dt quando? Quando esse H for igual a 3 metros. Então, é isso que o problema está pedindo. Né? Bom, note aqui que agora nós temos novamente relação com volume, né? Que eu consigo, ó, volume com relação ao tempo, e aí o volume vai estar relacionado com o volume de qual sólido? O volume do cone. Então, o volume de um cone, vamos lembrar aqui, ó, o volume do cone, ele é igual a 1/3 de π r ao quadrado h, onde r é o raio aqui do cone, né? E h é a altura. Só que observe que o volume ele não está dependendo só de uma variável, ele está dependendo de duas variáveis. Ele está dependendo de r e está dependendo de h. E note que a variável que nós queremos é h, porque eu quero h dt. Se eu conseguir fazer uma relação assim, ó, v depende de h e h depende de t, eu consigo montar uma regra da cadeia assim, ó, dv dt vai ser igual a dv dh vezes dh dt, certo? Então, fica uma relação assim. E aí, esse dv dh eu vou fazer como uma função que dependa só de h. Mas eu consigo fazer essa função depender só de h. Pelo seguinte, ó, eu tenho uma relação aqui de r e h que é aquela relação que eu falei, que eu posso fazer relação de semelhança de triângulos. Né? Esse triângulo maior aqui, que tem lado 2 e altura 4, é semelhante a esse triângulo de lado R e altura H. Então, note a seguinte relação. Ó. R está para H, assim como 2 está para 4. Isso é a mesma coisa que meio.
né? Então, eu tenho que R, isso vai implicar que R é igual a H sobre 2. Então, eu tenho essa relação, R é igual a H sobre 2. E aí eu posso substituir aqui o R por H sobre 2. Então, o volume do cone vai ser 1/3 de π. Quando eu substituo H sobre 2 aqui, nós vamos ter o quê? H ao quadrado sobre 4, porque eu estou substituindo H sobre 2. Então, vai ficar H ao quadrado sobre 4 vezes H. Então, passar para cá assim, ó. O volume do cone, em função de H agora, vai ser igual, olha, esse 4 aqui com esse 3 vai dar 12. Então, vai ficar 1 sobre 12, que multiplica π H ao cubo. Esse aqui é o volume do cone. Aí, eu consigo pegar esse volume agora, note que eu vou precisar dessa parte aqui, o volume, derivada do volume com relação a H. A derivada de H com relação a T é o que eu quero. A derivada de V com relação a T, ele deu. Então, só está faltando eu encontrar esse dV/dH aqui. Mas como é que eu encontro o dV/dH? Derivando V em relação a H. Então, olha só, dV/dH vai ser igual. Ó, note que essa derivada aqui vai dar 3H ao quadrado. Essa parte aqui toda é constante. Só que 3 vai simplificar com 12. Essa parte aqui vai dar só π sobre 4. Então, fica π sobre 4, H ao quadrado. Então, essa é a derivada de V com relação a H. Então, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho dV dt, eu já tenho dV dH, e o que eu quero é dH dt. Então, vou montar aqui, ó, aqui do lado. Então, essa expressão aqui toda, eu vou escrever para cá. Substituindo já. dV dt, quanto é? dV dt é 2. Então, coloco aqui. 2 igual. dV dH, substituo o que eu encontrei aqui. É π sobre 4, H ao quadrado. Vou fazer uma divisãozinha aqui. Vezes o dH dt, que é o que eu quero. Então, vou isolar agora dH dt, eu vou passar isso aqui para o outro lado, dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó. dH dt vai ser igual a 2 dividido por π sobre 4, H ao quadrado. Isso aqui equivale ao seguinte, ó. Aqui vai ficar 2 vezes 4 sobre π vezes 1 sobre H ao quadrado. E aí, nós temos que essa conta dá 8 sobre π H ao quadrado. Só que nós estamos interessados em saber o dH dt quando H for igual a 3. E aí, eu substituo aqui H igual a 3. Então, dH dt quando H é igual a 3, vai ser igual a 8 sobre, aqui ó, 3 ao quadrado, 9. Então vai ser 8 sobre 9 π. O quê? Aí eu tenho que colocar a grandeza. Note que o tempo está dado em minutos e o comprimento está dado em metros. Então aqui vai ser o quê? Metros por minutos, tá? Se você quiser fazer uma aproximação disso, né, usa a calculadora e nós obtemos que esse valor é 0,28 aproximadamente metros por minuto. E dessa forma, nós concluímos este exemplo. Antes de nós passarmos para o próximo exemplo, é importante ressaltar que nós utilizamos o conhecimento do volume do cone, que é 1/3 de πr ao quadrado h, e para nós fazermos a relação de R com H, nós utilizamos outro conhecimento que é a semelhança de triângulos, né? Então tem a proporcionalidade. Então nós utilizamos aqui essa proporcionalidade para colocar R em função de H para resolver o problema. Então você vê aí a importância desses conhecimentos prévios para a resolução desse problema. Exemplo 4. O carro A
segue em direção ao oeste a 90 km por hora e o carro B segue rumo ao norte a 100 km por hora. Ambos estão se dirigindo para a interseção de duas estradas. A que taxa os carros se aproximam do outro quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80 metros da interseção? Então, também é importante fazer um desenho. E aí nós temos o seguinte desenho aqui, ó. O carro A, ele segue para oeste, então ele está nesse sentido aqui, sentido oeste. O carro B segue rumo ao norte, então tá nesse sentido aqui. Então o carro B está subindo aqui e eles estão indo rumo à interseção das duas estradas, não é? A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 metros dessa interseção e o carro B está a 80 metros dessa interseção. Então, note aqui que ele quer saber a taxa que eles se aproximam. Então, está relacionado com essa distância aqui que um está do outro, né? Porque ele fala a que taxa os carros se aproximam um do outro. Então, nós vamos vendo que essa distância aqui vai diminuindo cada vez mais, né? Eles vão se aproximando aqui da interseção, também não quer dizer que eles vão colidir aqui, né? Vai estar um a 60 metros e outro vai estar a 80 metros. Então, ele quer saber quão rapidamente essa distância está diminuindo aqui. A gente percebe que a distância está diminuindo, né? Num primeiro momento, porque eles ainda não passaram por esse ponto. A partir do momento que eles passam por esse ponto, eles vão começar a se distanciar um do outro novamente, né? A distância vai começar a aumentar, certo? Então, é isso que ele quer. Ele quer, então, a taxa com que a distância está diminuindo. Então, aqui nesse desenho foi representado por Z. Então, nesse caso, nós já sabemos que ele está interessado na distância Z com relação ao tempo. Isso quando? Quando x for igual a 60, né, que nós estamos chamando isso aqui de x, e y for igual a 80, né, metros aqui. Uma outra observação importante aqui é a seguinte: as grandezas elas foram dadas em unidades diferentes. Aqui eu tenho quilômetro por hora, mas a distância que foi dada em metros. Então, nós temos que trabalhar com a mesma unidade, né? Nós não podemos trabalhar com quilômetros por hora e metros aqui e fazer as contas assim. Então, nós temos duas opções: ou transformamos metro para quilômetro, ou transformamos quilômetro por hora para metro por segundo. Eu vou fazer a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, eu vou fazer essa transformação bem aqui nesse cantinho, tá? Um espacinho aqui. Então, nós sabemos o seguinte, ó: 90 km por hora é igual a 90, né? Então, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, então vou colocar aqui 1.000 metros. E uma hora equivale a 3.600 segundos, então vou colocar aqui 3.600 segundos, certo? Fazendo essa simplificação aqui, essa conta dá 90 vezes 5 sobre 18, fazendo a continha aqui, a simplificação. Isso aqui vai ser igual a 25 metros por segundo. De modo análogo, nós transformamos os 100 km por hora multiplicando 5 sobre 18. E essa conta aqui vai dar 250 sobre 9 metros por segundo. Então, já fiz essas transformações aqui. Transformei o 90 km por hora para metros por segundo, deu 25 metros por segundo, e 100 km por hora, eu estou colocando em termos de fração aqui, porque depois a gente vai fazer conta, e aí a gente mantém aqui a fração e depois a gente faz o arredondamento no final, ok? Bom, uma outra relação que nós temos aqui é o seguinte: nós temos que relacionar essas três variáveis, x, y e z. E novamente aqui eu tenho um triângulo retângulo. E aí, então, eu vou utilizar a relação dessas três variáveis, que é justamente a relação do Teorema de Pitágoras, tá?
Então, nós já sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Né? Ou z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, quando x for igual a 60 e y for igual a 80, nós temos como descobrir o valor de z também. Porque olha só, eu tenho que z ele vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, z vai ser igual. Quando eu fizer a raiz quadrada de 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado, o 60 ao quadrado dá 3.600. E o 80 ao quadrado vai dar 6.400. Então, nós temos que z vai ser igual a raiz quadrada de 10.000. Isso implica, então, que z vai ser igual a 100 metros. Então, como é que eu vou relacionar as taxas de variação? Através dessa relação aqui. Nós temos que z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu relaciono as taxas assim, fazendo a derivação implícita. Lembrando que cada uma dessas variáveis dependem da variável t. Então, eu vou derivar tudo com relação a t. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Eu vou ter 2e dz dt igual a 2x dx dt mais 2y dy dt. Aqui eu fiz a derivação implícita. E agora eu quero dz dt, então vou passar o 2e dividindo aqui. Note que o 2e vai dividir aqui o 2x e vai dividir o 2y. E o 2 vai cancelar com 2. Então vou ter aqui dz dt vai ser igual a x sobre z dx dt mais y sobre z dy dt. Bom, então, dessa forma, nós já temos tudo que nós precisamos. Temos o dx dt, o dy dt, o y, o x e o z. Lembre que o dx dt, né, eu esqueci de colocar aqui esse valor, mas o dx dt é a velocidade com que o carro A está se aproximando aqui do ponto da interseção, né, das estradas. E note que essa distância aqui, ela está diminuindo. Então, quando esse valor aqui ele vai diminuindo, nós colocamos aí a taxa de variação negativa. Então, nós temos que o dx dt vai ser igual a menos os 90 km por hora, nós já calculamos aqui, ele é 25 metros por segundo. Então, nós escrevemos aqui, menos 25 metros por segundo. E o dy dt, note também que essa distância y aqui, ela também está diminuindo, né? Então, nós temos que essa taxa de variação também é negativa. É menos os 100 km por hora, que nós vimos que é 250 sobre 9 metros por segundo. Então, vou colocar aqui 250 sobre 9 metros por segundo. Então, nós podemos fazer essa substituição aqui. Então, o dz dt vai ser igual. Aí eu vou substituir os valores já. O x é 60 sobre 100, que é o valor que nós encontramos aqui, né, do z, que multiplica 25. Mais o y, que é 80, sobre 100, vezes o 250 sobre 9. Tá? Então, vou passar um traço aqui e vou continuar essa conta para cá. Então, o dz dt vai ser igual. Aí, vamos fazer essa conta aqui. Ó. O 25 com 100 dá para simplificar e nós vamos ter 60 sobre 4. Né? E 60 sobre 4 dá 15. Lembrando que aqui é menos, né? Ó, aqui tem um sinal de menos, tá? Deixa eu corrigir aqui. Aqui tem um sinal de menos. E aqui também tem um sinal de menos, né? Então,
fazendo aqui a conta, ó, eu vou ter 25 dividido por 100, dá para simplificar, fica 4. E 60 por 4 dá 15. Como tem um menos, vai ficar negativo, menos 15. Então, aqui nós temos 8 vezes 25, que dá 200, dividido por 9. Como tem um menos aqui, vai ficar negativo. Menos 200 sobre 9. E agora eu faço essa continha aqui. Então, o dz dt vai ser igual 9 vezes 5 dá 135. Então, nós vamos ter menos 135 menos 200 dividido por 9. Então, menos 135 menos 200 vai dar menos 335. Então, dz dt é igual a menos 335 sobre 9. E qual é a medida aqui agora? Agora nós transformamos tudo para metro por segundo, né? Tá metro e segundo. Metros por segundo, certo? Isso quer dizer o quê? Deu negativo aqui, por quê? Porque essa distância está diminuindo, né? Então a taxa de variação é negativa. Se você quiser fazer a conta, você pode colocar na calculadora aí, isso aqui vai dar aproximadamente 37,22 metros por segundo. Agora, se você quiser essa conta aqui em quilômetros por hora, basta você fazer a conta ao contrário, multiplicar isso aí por 3,6. Então, dz dt vai ser igual, multiplicando, né, esse resultado aqui por 3,6, nós temos menos 100, aproximadamente, né, 134 quilômetros por hora. Então, essa aí é a taxa de variação com que esses dois carros estão se aproximando. Então, perceba a importância de você trabalhar com a mesma unidade. Tá? Então, primeiro nós transformamos quilômetros por hora, nós preferimos transformar quilômetros por hora para metros por segundo, porque se nós fôssemos transformar esses 80 metros para quilômetros, né, então ia ficar 0,08, ia ficar muito mais complicado de fazer as contas. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 5. Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 5 metros por segundo. Então tem o desenhozinho aqui no problema, né? O homem está andando aqui em um caminho reto com a velocidade de 1,5 metros por segundo. Então essa velocidade já é essa velocidade aqui com relação a x, né? O deslocamento x. Então é dx dt, que vai ser 1,5 metros. Um holofote localizado no chão a 6 metros do caminho, então está aqui no desenho também, ó. O caminho, se o caminho é esse, né? Então, 6 metros é essa distância aqui, né? Então, observa que aqui no desenho já tem um triângulo retângulo, ok? Então, essa distância aqui é 6 metros, dado aqui no problema, né? É mantido focalizado no homem. Então, quer dizer que o homem estava andando aqui e o holofote vai sempre focando aqui no homem. Então, vai acompanhando aí o deslocamento, né? A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz? Claro, o ponto do caminho mais próximo da luz é esse aqui, né? A perpendicular. O ponto mais próximo do holofote aqui. Então, é essa distância aqui, x, quando x for 8 metros. Bom, note que ele quer a taxa que o holofote está girando. Então, é justamente a taxa de variação desse ângulo aqui. Então, o problema está atrás de descobrir dθ dt. É a taxa de variação do ângulo. Quando? Quando esse meu x for igual a 8 metros. Né? Muito bem. Uma informação que foi dada foi a velocidade com que o homem está andando no caminho, né? Que é justamente aquele dx dt. O dx dt já foi dado. dx dt é constante e é 1,5 metros por segundo. Ok. Bom, aí você pensa, como é que eu vou relacionar aí o θ com x com t? Não é?
Bom, lembre-se que nós temos uma informação importante aqui, nós temos um triângulo retângulo, não é? E eu tenho esse ângulo θ aqui, e eu sei que essa medida aqui é 6 metros. É essa distância que eu tenho aqui, que no caso é o cateto adjacente, né? Então nós temos aqui o cateto adjacente, o cateto oposto, e nós temos a hipotenusa do nosso triângulo, certo? Bom, e eu quero relacionar quem? A variável x, eu quero relacionar a variável x com θ. Então, qual é a relação que tem aqui no triângulo retângulo, desse lado aqui, que é o cateto oposto, com θ, sendo que eu tenho o cateto adjacente? Então, cateto adjacente, cateto oposto e θ é a função tangente, né? Então, nós sabemos que a tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é x, dividido por 6, que é o cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente. Então, essa aqui é a relação que vai nos ajudar. Lembrando que nós queremos dθ dt. Então, eu tenho que derivar tudo aqui em função de t. Note que tanto θ depende de t, quanto x depende de t. Né? O tempo vai passando, o x vai aumentando e o θ também vai aumentando aqui. Então, vou fazer aqui a derivação implícita com relação a t. Então, eu faço a derivada da externa, a derivada da tangente de θ é secante ao quadrado de θ, vezes a derivada da interna, a derivada de θ com relação a t, é dθ dt. Igual, faço a mesma coisa aqui, a derivada da externa aqui com relação a x é 1 sobre 6, vezes a derivada de x com relação a t, é dx dt. Muito bem. O detalhe é que eu preciso da secante, né? Ou secante ao quadrado. Mas a secante, lembrando aqui, ó, secante de θ é igual a 1 sobre o cosseno de θ. Então, só para não complicar, nós vamos trabalhar com o cosseno de θ, tá? E aí a gente vai atrás primeiro do cosseno de θ e depois a gente pega, leva ao quadrado para calcular a secante ao quadrado de θ aqui, só para eu ter esse valor aqui. Então, lembrando o seguinte, que o cosseno de θ vai ser igual ao cosseno, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Então, o cateto adjacente é o quê? É 6. 6 dividido pela hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa aqui, ó, ela vai ser a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais x ao quadrado, né? E aí nós sabemos que 6 ao quadrado é 36. Então, eu já vou colocar aqui, ó, vai ser raiz de 36 mais x ao quadrado. Então, eu vou calcular o cosseno ao quadrado aqui. Vou fazer a continha bem aqui. Cosseno ao quadrado de θ, então, ele vai ser igual a esse valor aqui elevado ao quadrado. Então, vai dar o quê? Vai dar 36, que é o 6 ao quadrado, dividido por essa raiz aqui elevada ao quadrado, que vai dar 36 mais x ao quadrado. Então, esse aqui é o valor do cosseno ao quadrado. Então, se o cosseno ao quadrado é isso, o que é a secante? A secante é o inverso do cosseno, né? Então, é só inverter isso daqui. Então, nós vamos ter o quê? Que a secante ao quadrado de θ vai ser igual a 36 mais x ao quadrado dividido por 36. Então, esse aqui é o valor da secante ao quadrado de θ. Então, esse valor eu vou substituir aqui na secante ao quadrado de θ. Então, vai ficar assim, ó, 36 mais x ao quadrado sobre 36, que multiplica dθ dt, que aqui nós queremos, vai ser igual a 1 sobre 6 vezes dx dt. Note que dx dt é 1,5, que eu vou representar por 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Muito bem. Então, o que nós vamos ter aqui? O dθ dt, agora que é esse valor aqui que eu quero, vai ser igual dθ dt vai ser igual esse valor aqui, que aí eu já posso simplificar aqui, ó, o 3 simplificando com o 6 dá 2. Então aqui vai dar 1/4. Vou colocar 1/4 aqui.
E esse daqui eu teria que passar dividindo, né? Tá multiplicando aqui, eu passo dividindo. Então é mesmo que eu pegar e inverter isso aqui. Vai ficar vezes 36 dividido por 36 mais x ao quadrado. Agora, esse 36 com esse 4, nós podemos simplificar, aqui fica 9. Dθ dt vai ser igual a 9 sobre 36 mais x ao quadrado. E agora, nós calculamos o dθ dt quando o meu x for igual a 8, que é o que o problema pede. Então, é só substituir x igual a 8. Então, nós vamos ter 9 sobre 36 mais 8 ao quadrado, que é 64. Então, essa conta aqui dá 9 sobre 36 mais 64 dá 100. E essa conta dá 0,09 radiando por segundo. Certo? Porque aqui o ângulo é medido em radiano e aqui o tempo foi dado em segundo, né? Então, nós colocamos radiano por segundo. Então, dessa forma, nós concluímos aí o exemplo 5. Bom, pessoal, fica claro, então, que vai variar a técnica que você vai utilizar, a abordagem que você vai dar para cada problema. E isso daí você só ganha com experiência, só ganha resolvendo exercício. Então, sugiro fortemente que vocês peguem aí a lista de exercícios relacionada a taxas de variação e vocês façam aí os exercícios. E aí tirem dúvidas com o monitor e comigo. Então, nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!